Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre editorial. Olá! Como vai você, meu querido intérprete Kevin? Tudo bem? Como é que estamos? Bora trabalhar sobre editorial? Então vamos conhecer os objetivos. Ler e interpretar um editorial, né? Um dos objetivos aqui. Reconhecer a estrutura do editorial e também compreender a posição do periódico frente ao tema abordado. Uma perguntinha, vocês consideram uma pessoa cuidadosa? É? Vamos ler um editorial sobre cuidados, mas antes tem outra pergunta para você. Você convive com pessoas que não são tão cuidadosas, com pessoas descuidadas ou desatentas? Como você trabalha essa questão? O editorial intitulado Cuidemo-nos Sempre foi publicado no jornal O Popular em 15 de julho de 2021. Mas, prof, o que é um editorial, né? Então, um editorial é um texto que circula no meio jornalístico, tá? Ele apresenta a opinião de quem? De uma instituição. Então, essa opinião da instituição a respeito de um determinado assunto é estruturada também em introdução, desenvolvimento, conclusão. O convite ao leitor é uma introdução ao periódico e quem assina o editorial geralmente é o próprio periódico. Quando uma pessoa o faz, ela exerce então a função de editora-chefe ou redatora-chefe. A atividade 1, eu proponho para você a seguinte questão. De acordo com o título Cuidemo-nos Sempre, é possível antever sobre quais cuidados o editorial irá tratar? Converse com um colega e escreva alguma das possibilidades que possam ser tratadas no editorial. Então, você vai conversar com o colega aí, vamos ver quais são as possibilidades que a gente vai tratar nesse editorial e voltamos a seguir.
Voltei, gabaritar contigo a questão. Você debateu com um colega, não é mesmo? Conversaram sobre algumas possibilidades que possam ser tratadas no editorial que se intitula Cuidemo-nos sempre. Então, no meu gabarito, algumas considerações sobre o que vocês poderiam ter encontrado de respostas, né? O cuidado com a saúde bucal, o cuidado para evitar assaltos, cuidados no trânsito, cuidado com as más companhias ou influências negativas. Então, são várias possibilidades. O editorial Cuidemo-nos Sempre, do dia 15/7/2021, começa da seguinte maneira. Acompanhe a leitura. Desde março de 2020, temos sido atingidos por informações que ensejam reflexões e adoção de comportamentos. Embora tenha sido até certo ponto comovente a retomada dos cinemas ontem em Goiânia, é fundamental que os protocolos sejam seguidos à risca. No fim da tarde de quinta-feira, o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde confirmava 102 mortes ocasionadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, nos municípios goianos. A isso somam-se os 2.620 novos casos de infecção. Ao todo, desde o começo da pandemia, 19.963 goianos morreram. Os números tristes precisam ser lidos à luz do levantamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade de São Paulo, segundo o qual o Brasil precisa aplicar 207 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para atingir a imunização completa dos brasileiros. Com isso, a imunização da população geral deve ser concluída em 2022. Considerando o ritmo atual da vacinação no país, por todo exposto, é importante resistir a qualquer tentação de interpretar os avanços dos decretos como a senha para o retorno à normalidade. Cuidemo-nos sempre. Então, no nosso combate a fake news, nós temos aqui a referência www.popular.com, né, onde você pode ler novamente o editorial buscando informações. A atividade 2, o que eu quero de vocês? Fácil. Que você responda a esta questão. O editorial interpreta criticamente os fatos noticiados sobre qual tema? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo a seguinte questão. O editorial interpreta criticamente os fatos noticiados sobre qual tema?
Então, retomando o texto aqui, né? Nós temos aqui, ó, desde março de 2020 temos sido atingidos por informações que ensejam reflexões e adoção de comportamentos, né? Então, aqui, embora tenha sido até certo ponto comovente, né? É fundamental que os protocolos sejam seguidos. Quais protocolos? Ó, ele diz aqui, protocolo contra a Covid-19, né? E aí, o que ele fala? Que a imunização só chegará em 2022. Então, considerando esse ritmo atual de vacinação, ou seja, que ainda faltam 207 milhões de doses. Se o editorial interpreta criticamente, sim. E o que ele fala? A gente podia fazer um resuminho mais ou menos assim, ó. Sobre a importância de mantermos os protocolos para evitarmos a contaminação e mortes por Covid-19, mesmo com a mudança de decretos, pois a imunização da população só será atingida em 2022. Então, lembrando que um editorial, né, ele tem o quê? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E como é um texto argumentativo, né, o que a gente percebe aqui? Que você vai buscar aqui a criticidade dos fatos, então, aqui narrados. Na questão 3, eu tenho uma nova proposta. Olha só. Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia vinculada no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual. Te pergunto, qual é então essa função? Faz aí, eu volto a seguir, gabaritar contigo. Voltei na questão 3. Então, esse editorial faz a leitura diferenciada de uma notícia vinculada no jornal. Vamos conferir se é isso mesmo? Olha o que ele diz aqui, ó. Desde março de 2020, temos sido atingidos por informações que ensejam reflexões, né? E aí ele continua. No fim da tarde de quinta-feira, o boletim epidemiológico da Secretaria confirmava 102 mortes ocasionadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, nos municípios goianos. A isso somam-se 2.620 novos casos. Ao todo, desde o começo da pandemia, 19.963 goianos morreram. Então, perceba que aqui eu tenho os dados da notícia. Então, o que nós queremos saber? A função social desse texto, e isso é muito importante, é interpretar um fato. E o fato está onde? Na notícia. Então, interpretar criticamente esse fato
considerado como relevante para a opinião pública. Sempre que o editorial interpreta um fato, não é sobre um fato qualquer, é alguma coisa que seja relevante para os leitores, para a opinião pública. Porque, veja, o editorial é assinado por um veículo de comunicação ou o redator-chefe, o editor-chefe. Então, ele expressa uma opinião de um grupo. A atividade 4 pede o seguinte: o periódico utilizou-se de quais argumentos, então qual foi a argumentação, para posicionar-se sobre a importância de retornarmos à normalidade nesse momento de pandemia? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei. Na atividade 4, a proposta que você leu e já deve ter resolvido diz assim: o periódico utilizou-se de quais argumentos para posicionar-se sobre a impossibilidade de retornarmos à normalidade nesse momento de pandemia? Então, a resposta possível seria: os números do levantamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade de São Paulo, segundo o qual o Brasil precisa o quê? Aplicar 207 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para atingir o quê? A imunização completa dos brasileiros. E o que mais? A imunização da população geral deve ser concluída em 2022, considerando o ritmo atual da vacinação no país. Então, é necessário que você volte ao texto, verifique aqui onde estão os argumentos, né? Então, os números tristes precisam ser lidos à luz do levantamento. Então, aqui começa a argumentação e vai até aqui, segundo o qual o Brasil precisa aplicar 207 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Então, com isso, a imunização da população geral deve ser concluída em 2022, considerando o ritmo atual da vacinação no país. Aí ele caminha para a conclusão. Por todo exposto, é importante resistir a qualquer tentação de interpretar os avanços dos decretos com a senha para o retorno da normalidade. Cuidemos-nos sempre. Perceba que ele argumenta, antes ele defendeu aqui a tese, e aí ele conclui. Então, a estrutura do editorial perpassa por todos esses pontos. E aí, você sabe o que significam essas bandeiras que eles falam? Bandeira laranja, bandeira vermelha? Então, aqui, eu tenho em www.curitiba.pr.gov.br o sistema de bandeiras.
Vamos conhecer? Venha com a leitura aqui comigo, então vamos lá. O Sistema de Monitoramento da Covid-19 foi instituído em Curitiba em 9 de junho de 2020. Ele permite que se saiba de forma direta como está a capacidade de resposta do sistema de saúde para o enfrentamento do problema e também baliza as medidas necessárias para a contenção da pandemia. Então, isto é o que o sistema faz. Preste bem atenção. Então, ele faz essa comparação por meio de cores. Vamos entender melhor aqui. São avaliados, então, o quê? 9 indicadores. De que maneira? Divididos em 2 grupos. Nível de propagação da doença e capacidade de atendimento da rede, cada um com peso de 50% na nota final de análise. O cruzamento de dados de cada indicador resulta em uma média ponderada identificada pelas notas 1, 2 ou 3, que por sua vez, o que vão fazer? Apontam a situação da cidade identificada por cores. Então agora vamos à legenda dessas cores. Então temos 3 cores. Amarelo, laranja e vermelha, né? E quando foi o lockdown era preta. Então aqui, a cor amarela significa atuação de alerta, cujas notas são de 0,01 a 1,99. A bandeira laranja, então perceba, a metáfora, né? Tá escurecendo, tá piorando. É mais ou menos essa a lógica. A cor laranja significa situação de alerta de risco médio e as notas variam de 2 a 2,99. A cor vermelha, ó, já escureceu um pouco mais. Significa a situação de alerta de risco alto e cujas notas ficam de 3 ou mais. Então, esse monitoramento é feito de quando em quando. Tá aqui a resposta, ó, diário. Para saber mais, você acessa aqui o site, né, o www.curitibapr.gov.br/notícias. No Agora é Sua Vez, eu vou te dar um tempinho para pensar. Então, olha só, vamos atualizar esse editorial com informações sobre o estado do Paraná? O que você acha? Qual que é a minha proposta? Que você converse com os colegas sobre a atual situação da pandemia e redija um parágrafo argumentativo que poderia estar no editorial. Faz aí, conversa com o colega, eu já volto. Olha só, no Agora é Sua Vez, eu pedi que você atualizasse o editorial com informações sobre o estado do Paraná. Então, com os teus colegas, o que você conseguiu redigir sobre o quê? Sobre a pandemia. Então, como está no nosso estado? Que cor, ó, de bandeira está, por exemplo, né? Quais são as variáveis que estão se apresentando, né? O que você tem visto sobre isso? Então, que parágrafo você acrescentaria no editorial? O que aprendemos? Lemos e interpretamos, então, o editorial, reconhecemos elementos da estrutura do texto e a posição do periódico frente ao tema abordado, né? Cuidemo-nos sempre em relação à Covid-19. E também lemos um texto sobre o sistema de bandeiras, para auxiliar na elaboração de um parágrafo, atualizando o editorial lido. Então, uma ideia que você poderia colocar aqui no Agora a Sua Vez, que poderia ser a questão até
do lockdown, da bandeira preta, né? Uma sugestão para você. E também, veja, não existem cores intermediárias. Então, assim, quais são as restrições, o que abre, o que fecha? Neste vídeo, falamos sobre editorial. Espero que vocês tenham gostado e até breve.